De 100% dos vendedores, vocês sabiam que desses 100%, 60% se torna comprador de algum imóvel? Vamos imaginar no número, 100 pessoas, 100 vendedores. Desses 100 vendedores, 60 são compradores. Então vocês têm uma baita de uma oportunidade nas mãos. Não dá para desperdiçar. Só que você tem que proporcionar uma proposta de valor para o seu cliente, você tem que proporcionar uma experiência para ele. Hoje em dia não adianta você vender produto de prateleira só. O cara vai embora. Se coloca no lugar, você compraria de qualquer jeito lá, sem ter uma experiência por trás? A gente quer muito mais, a gente quer ter essa experiência do cliente, como cliente também, a gente quer ter. Então, novamente, né, sejam bem-vindos aqui ao nosso Comissão 6D intensivo, com bastante conteúdo. Então, nós estamos discutindo nessas lives uma forma, né, métodos e estratégias para você acelerar a sua jornada para chegar nos 6 dígitos de comissão. Então, são no mínimo R$100 mil por ano. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carol Tinelli. Então, vamos lá. Como sempre, eu gosto muito de trazer um pouco do conceito para vocês, do que nós estamos falando na noite. Por quê? Porque eu acho que para que você consiga fazer alguma coisa, você precisa entender o conceito do que você está fazendo. Não basta só você ir para a prática, colocar aquilo em prática sem saber por que você está fazendo aquilo. Quando você faz alguma coisa sem saber o conceito do que você faz, você não tem estratégias eficazes para cumprir aquilo. Então, quando eu falo para vocês, para que serve o marketing, tá? O que é o marketing? O marketing nada mais é, gente, que a estratégia empresarial mesmo para você conseguir otimizar seus lucros, para você fazer a sua empresa crescer. Você, como corretor de imóveis, estando ou não vinculado a uma imobiliária, você precisa aprender a fazer o seu próprio marketing, tá? Porque isso vai fazer a diferença na sua empresa como pessoa física. Eu sempre falo que você, corretor, você é a personificação do seu próprio CNPJ. Então, se você faz parte de uma empresa, se você faz parte de uma imobiliária, faça o seu marketing como se você realmente fosse uma empresa também. Porque a imobiliária, ela vai ter o marketing dela. E se você não está vinculado a nenhuma imobiliária, mais ainda que você precisa trabalhar fortemente no seu marketing, tá? Sob pena de você ficar para trás, porque olha só, hoje a gente vai falar em como que o corretor, de fato, o que está por trás, né, do marketing digital, o que está por trás da construção do nome, da construção da marca, da construção da sua autoridade como corretor de imóveis. Então, o que é o marketing que a gente está falando? É a estratégia que você tem dentro da sua empresa como corretor de imóveis, ainda que pessoa física, para aumentar a sua lucratividade, para aumentar e preparar a venda do seu produto. Você, como corretor, você tem 2 produtos. Você tem o seu produto / serviço, que é o seu serviço prestado, é o que você faz para o cliente, e você tem o produto / imóvel, que é o produto físico em si. Então, veja só, você como agente imobiliário, você como corretor imobiliário, você é consultor, seja lá o nome que você queira dar, e aí no seu perfil, por exemplo, no Instagram, você tem que colocar lá como você faz. Estagiários, aí tem que tomar um certo cuidado, justamente por conta de ser estagiário ainda, mas você pode participar com o seu supervisor de estágio, tá? Você pode mesclar aí um marketing entre os dois para conseguir fazer um trabalho melhor, que não corra riscos, enfim, dá para trabalhar várias coisas. E assim, gente, o marketing digital, hoje, ele é uma ferramenta indispensável no dia a dia do corretor de imóveis. É indispensável, tá? E por quê? Como eu disse, você precisa construir o seu nome, você precisa construir a sua marca, você tem que fazer o branding, né? A gente fala no marketing, usa alguns termos diferentes, mas é o quê? É você, às vezes, definir como você quer aparecer, qual é o formato, o que você quer que as pessoas vejam de você? O que você quer mostrar para as pessoas? Que cor que te representa? Qual cor que te agrega? Vocês sabiam que existe até psicologia de cores para você fazer um marketing digital? Isso faz parte de um branding da sua marca pessoal, independentemente da imobiliária, se você é vinculado a uma imobiliária. Então entendam, gente, o marketing
principalmente o digital, ele é uma estratégia para você formar autoridade dentro do mercado que você trabalha. Os corretores que você vê aí, de repente você tem vários corretores que você modela, e é super legal modelar, não é fazer igual, idêntico, plagiar ninguém, mas é você modelar alguém que tem sucesso no seu segmento, né? Então, busquem pessoas para vocês modelar. E, gente, olha só, um dos maiores benefícios para vocês na construção do marketing é a criação de autoridade. Então, o marketing exige que vocês façam, vocês personifiquem quem é o cliente de vocês. E eu vou falar um pouquinho lá no final sobre isso, tá? É só dando um spoiler aqui do que a gente vai falar, de como você constrói uma forma correta de construção do marketing pessoal. O que você precisa ter atenção no marketing pessoal, no marketing do corretor de imóveis. Então, fiquem atentos a isso, olha só. O marketing tradicional, ele ainda é muito utilizado. A gente sabe disso. A gente sabe que o marketing para o corretor, por exemplo, de panfletagem, de cartão. Hoje se usa muito cartão virtual já no WhatsApp, né? Já dá para usar isso daí. Tem a panfletagem, tem o boca a boca. Isso também é uma forma de marketing. É uma forma de marketing o quê? Tradicional, que não envolve o digital, eventualmente alguma coisa ou outra, mas no fundo é aquele marketing mais tradicionalzão. E aí, o que eu falo para vocês? O marketing, pessoal, ele é um grande acelerador do trabalho de vocês. É um excelente acelerador do trabalho de vocês. Quem não fizer marketing vai ficar para trás. Vai começar a ter problemas porque a concorrência hoje no digital é muito grande. Então, vocês precisam saber como atrair a atenção do seu cliente, né? Você precisa que seu cliente te veja. Você precisa fazer com que seu cliente fale assim: por que eu vou com esse corretor ao invés de ir com esse corretor ou corretora? O que você diferencia no mercado? O que você pode oferecer a mais para o seu cliente? Vocês têm que definir isso. A partir de onde? A partir de definição de quem é o seu cliente ideal. Eu já falei aqui em outras lives. Quando a gente fala com todo mundo, a gente não fala com ninguém. Então saiba, se você quer trabalhar com áreas, se você quer trabalhar com grandes áreas para vender para investidores, você precisa o quê? Saber dados concretos daqueles investidores. Vocês precisam saber quem é aquele cliente, quais são as características daquele cliente, como que ele busca, ele não deixa de ser um consumidor seu. Então você foca nessa área. Você vai vender apartamentos, Minha Casa Minha Vida. É um nicho específico. Como que você fala com essa pessoa? Como você chama a atenção dessa pessoa? Busque as características dessas pessoas. Que às vezes a faixa etária muda, às vezes tem... Talvez no mercado imobiliário não tenha muito isso, mas tem alguns nichos, gente, que é falado só com mulher, tem nicho que é falado só com homem, tá? No caso do mercado imobiliário, a gente sabe que tem uma mescla muito grande, não tem especificamente falar só com mulher, só com homem. Muitas vezes a gente busca casais, que vamos por Minha Casa Minha Vida, ou imóveis de mais baixo padrão, que são casais que estão começando a vida. O que essas pessoas buscam? Onde que elas estão buscando imóveis? Você tem que saber entregar isso para ela. Você tem que traçar, dentro do marketing, as estratégias da sua empresa. Porque é isso que faz você crescer dentro da sua profissão com autoridade. Então, quando eu falo, se a gente fala com todo mundo, a gente não fala com ninguém, quer dizer o quê? Se eu tiver que trabalhar com Minha Casa Minha Vida, mas eu quiser falar com o investidor ao mesmo tempo que compra a área, as comunicações são completamente diferentes. Por quê? A área é imóvel rural, não é imóvel urbano. Quem compra a área é uma pessoa que tem uma empresa, ela tem um poder aquisitivo maior, porque ela vai empreender, ela vai fazer loteamento, ela vai fazer incorporação. Agora, o Minha Casa Minha Vida é uma pessoa que vai comprar para residência, é uma pessoa que está começando a vida, não é um investidor, é o primeiro dinheiro da vida dele, às vezes é o primeiro financiamento, ele não sabe nem como é que funciona. O investidor já manja tudo, o investidor já saca tudo isso daí. Mas não é disso que você vai falar com ele. Vocês estão captando, gente? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Alto padrão é um nicho extremamente específico. É um nicho que você tem que entrar com base em relacionamento. Você não acessa um nicho de alto padrão do nada. O alto padrão é relacionamento, tá? É muito relacionamento. Mas é demais, sabe por quê?
é uma questão, assim, eu acho que muito de segurança, sabe? É você deixar um corretor de imóveis conhecido, deixar essa pessoa conhecida entrar na casa. Por questões de segurança, por conta do poder aquisitivo. Essas pessoas têm mais medo. E você gerar a segurança para o seu cliente, de alto padrão, por exemplo, é um baita de um diferencial que você vai oferecer para ele. É um baita de um diferencial. E quando a gente fala de marketing, gente, olha só que interessante. O marketing está migrando pro, não sei se vocês já ouviram falar do marketing 4.0. O marketing 4.0, as empresas e os clientes, gente, os consumidores, eles estão ali lado a lado. Não tem mais uma hierarquia de público, assim, de falar, nossa, ou a empresa, ela se sobrepõe ao consumidor. Não existe isso. Não existe isso. É uma questão que ela vai mais pro social, tá? O consumo, gente, não é individual. O consumo é o quê? É o compartilhamento de experiência. Então, o que acontece? O cliente, ele quer saber do seu outro cliente qual é a experiência que ele teve com você. Entendeu? Então, assim, se você tem um cliente que está interessado num imóvel, ele vai querer mais saber se um outro cliente teve uma boa experiência com você do que qualquer outra coisa. Por isso é o marketing 4.0, é a questão do relacionamento. Então, é quando as pessoas compartilham experiência. Então, você ter relatos de outros clientes que já compraram com você ou que já deixaram imóveis à venda com você é excelente para o seu marketing pessoal, porque é aquela troca de experiência, uma boa experiência. E o que vai gerar isso? Indicação. Muita indicação. Por quê? Porque você proporcionou ao seu cliente uma proposta de valor. Você gerou para o seu cliente uma experiência excelente no dia a dia. E não simplesmente como se ele fosse, como se o seu produto, o seu imóvel estivesse numa prateleira e passa um monte de gente vendo e aleatoriamente você vende sem nenhum tipo de estratégia, sem nada. A pessoa passou, por sorte, comprou e tchau. Não, isso hoje em dia não funciona mais. Até nas lojas mesmo de comércio, de rua, se você não tiver, você não proporcionar para o cliente experiências agradáveis, ele não vai querer comprar com você. Pensa só, tem muitos varejões assim, né, de hortifrutis, pelo menos aqui na minha cidade tem. Eu acredito que na sua aí deve ter alguma coisa assim também. O que eles fazem? Eles fazem lá a degustação do produto que eles vendem. É uma forma de você se relacionar com as pessoas que estão ali, oferecendo uma degustação do que você oferece. E aí, pensando aqui no nosso nicho, que é o mercado imobiliário, quando um cliente que já trabalhou com você, que já, de alguma forma, teve um contato com você, fala pro outro, olha, a experiência com ele foi boa, quer dizer que ele está, de alguma forma, fazendo uma degustação. Ou seja, se você, por exemplo, tem um cliente e você levar ele num condomínio, e o porteiro conhecer, o zelador conhecer, a portaria conhecer você, e indicar você, a pessoa já tem como se fosse uma degustação do seu serviço. Então, a probabilidade de você partir para um fechamento, lógico que não é isso que faz sozinho. Isso não faz sozinho um fechamento, mas isso é uma parcela importante para partir para o fechamento de venda de imóvel. Então, voltando aqui a falar um pouquinho do marketing 4.0, é essa questão do resultado, do relacionamento, gente. É você priorizar as características do consumidor e os hábitos dele. Tá? O que faz? O marketing 4.0 é a transição. É a transição do marketing tradicional para o marketing digital. E hoje, o corretor de imóveis que não está inserido no marketing digital, ele vai ter oportunidades bem assim diminuídas, tá? Não adianta. É o vender antes de vender. Então, quando você trabalha... O marketing 4.0, ele é isso. É você entender as características do seu consumidor, no caso, o comprador e o vendedor de imóveis, porque você, como corretor, trabalha para as duas pessoas,
né? De um modo geral. E aí você vai saber quais são as características dessas pessoas e quais são os hábitos desse consumidor. O que ele consome, né? Você é um prestador de serviço e um vendedor de produto. Você é as duas coisas. E aí você tem qual é a tarefa árdua do corretor? Juntar as duas coisas e fazer uma excelente experiência, excelente proposta de valor de criação para o seu cliente ideal, para o seu consumidor, tá? É uma relação aí de consumo, de relacionamento. E aí, vocês têm que saber o seguinte: quando você conhece tudo isso do seu consumidor, do seu cliente, você vai vender, gente, antes de vender. Por quê? Você vai vender antes de criar o produto. Pensa só. Você fala assim: eu quero trabalhar com alto padrão. Muito bem. Quero trabalhar com alto padrão. Aí, ele vai falar, você vai pensar, você tem que fazer o quê? A lição de casa. Você tem que fazer a lição de casa, que é o quê? Quais são as características e os hábitos das pessoas que têm alto padrão? Que as pessoas... Olha só um dado importante. 60% de 100% dos vendedores... Obrigada, viu? Que legal, obrigada. O Rodrigo tá aí, deve estar na live assistindo também, ó. Parabéns aí pra ele também, obrigada, viu? Então, olha só. De 100% dos vendedores, vocês sabiam que desses 100%, 60% se torna comprador de algum imóvel? Olha a oportunidade. 100, vamos imaginar no número, 100 pessoas, 100 vendedores. Desses 100 vendedores, 60 são compradores. Então vocês têm uma baita de uma oportunidade nas mãos. Não dá para desperdiçar. Só que você tem que proporcionar uma proposta de valor para o seu cliente, você tem que proporcionar uma experiência para ele. Hoje em dia não adianta você vender produto de prateleira só. O cara vai embora. Se coloca no lugar. Você compraria de qualquer jeito lá, sem ter uma experiência por trás? Boa noite, Orlando. Boa noite, Ana. Não compra, gente. A gente não compra, vamos falar a verdade? A gente quer mais. A gente quer muito mais. A gente quer ter essa experiência do cliente. Como cliente também. A gente quer ter. Então, e aí eu falo assim, ó, venda na primeira oportunidade de compra que você tiver. Se você percebeu que a pessoa quer comprar, vende. Na primeira oportunidade. Não perde a oportunidade. Sabe o que acontece? Sabe o que eu vejo na prática? A gente e todo mundo tem medo de vender o produto que vende. Ou não é? A hora que vai falar que vai vender, trava. Mas não é. Você não tá fazendo isso, né? Você não tá vendendo imóvel? Por que você não vai falar que você vende imóvel? Você tá indo lá mostrar imóvel e você não fala que... Sabe assim, quando o óbvio precisa ser dito? Fala pro seu cliente que você vende aquele imóvel, porque às vezes, sabe, gente, a pessoa tá indo lá... Boa noite, Magali. A pessoa tá indo lá ver o imóvel, mas e aí, na primeira oportunidade que você percebe que a pessoa quer comprar, você não vende pra ela. Aí você perdeu a oportunidade. Não façam isso. Não tenham medo de vender e falar que você vende o produto que você vende. Não tenham medo. No Marketing 4.0, gente, o que eu queria trazer para vocês? Alguns pontos muito importantes que vocês precisam focar. Boa noite, Ana. Escreveu aí os noite. Primeiro ponto, anotem aí que vocês precisam aprender na hora de formar. Vamos pensar aí no seu Instagram. Que hoje em dia, eu vi um estudo semana passada, gente, que o Instagram, as redes sociais em si, de um modo geral, são os locais que mais se vende imóveis hoje. Ganha disparado na frente do quê? Na frente de sites mesmo de busca. Saiu semana passada essa pesquisa. Então, isso é um dado muito importante para vocês ficarem atentos. Muito importante. E aí você vai falar assim, quem que você precisa saber? Quem é o seu cliente ideal? Tem gente que chama de cliente ideal, tem gente que chama de persona, tem gente que chama de avatar, sei lá. Não importa. Vamos chamar de cliente ideal aqui para facilitar a nossa vida, porque a gente não é agência de marketing, a gente não fala desses termos aí muito complexos, que vão facilitar a nossa vida aqui, certo? O que é o cliente ideal? É uma pessoa fictícia. É um perfil fictício. Essa pessoa, ela não existe.
ela é uma pessoa imaginária. Quem é essa pessoa? Olha pra ela. Com quem que eu tô falando aqui na minha frente? Quem que é esse cliente que eu quero atender? Pensa assim, quem que é o cliente que eu quero atender aqui na minha frente? Só que ao mesmo tempo que ela é uma pessoa imaginária, as características e os hábitos dessa pessoa imaginária, elas são baseadas em quem? Em quem? Numa pessoa real. Porque a gente não vai vender pro imaginário, a gente vai vender pro real, certo? Mas a gente tem que saber. E aí você cria essa pessoa. Ah, mas Carol, as pessoas são diferentes, tudo bem. Mas qual é o padrão? Qual é o padrão? Então, o primeiro ponto que você tem que fazer é saber quem é essa pessoa. Outro ponto que tem do marketing 4.0 são os leads. Os leads são as pessoas que entram para comprar um imóvel ou para alugar um imóvel, tá? E aí ela vem através do quê? Ela vem através de obrigada, viu? Obrigada. Que legal, muito bom, bom saber. O que acontece, gente? O lead é a pessoa que entra através do quê? Através de informações que você deu para ela. Ela vem através de conteúdos de valor que você faz para ela. Ela não vem aleatoriamente. Ela não vem aleatoriamente. Por isso, só que vocês estão vendo que vocês têm que trabalhar com o vendedor, você tem que trabalhar com o comprador, só que no final das contas, se você nichou o seu mercado, o vendedor e o comprador são as mesmas pessoas. Porque se você vende um imóvel de alto padrão, quem que vai comprar um imóvel de alto padrão? Não é o que é do alto padrão? Parece óbvio, né, gente? Mas é difícil de colocar na prática. Às vezes é difícil colocar na prática, eu te entendo. Não é fácil, não. É bem difícil. Então, a gente foca lá no lead também, tá? A gente tem uma ferramenta importante que todo corretor de imóveis tem que usar. CRM. Não sei aí se vocês já ouviram falar. Mas, basicamente, o que é o CRM? É uma ferramenta para você colocar os dados dos atendimentos, quem que é, quem que não é, o que falou, o que deixou de falar. Por quê? Porque gente, não dá para lembrar de tudo. Vocês precisam ter uma ferramenta nas mãos, tá? Precisam ter uma ferramenta nas mãos. Uma landing page, para quem não sabe, também é necessário ter. Se você não tem, cria uma no Google lá, tem de forma gratuita para criação. É interessante você colocar lá seus imóveis. Então, assim, envolve toda a parte digital. É o Instagram, é o Facebook, cria uma página no Facebook, tem várias ações aí que vocês precisam tomar. E aí você tem que estruturar dentro de cada rede, é um direcionamento diferente de marketing, tá? Instagram é uma direção, Facebook é outra direção, landing page é outra direção. Então, vocês precisam conhecer todas as ferramentas e aplicá-las, cada uma de um formato, tá? Sempre baseado no cliente que você quer atingir, sempre, comunicação direcionada. Vocês precisam também ter uma forma de otimização desses leads que entram, das ações de marketing que você vai fazer. Então, você precisa saber como que você otimiza para melhorar ainda mais os seus resultados, tá? Então, sempre baseado nisso tudo que você tem que saber para a criação do seu nome, da sua autoridade, do seu perfil, tá? Então, aí eu falo assim, o que trava? Eu sempre gosto de fazer uma reflexão aqui quando a gente está partindo para o fim. Eu falo o seguinte: qual que é o maior desafio do corretor de imóveis na hora de criar um Instagram, por exemplo? Eu falo isso sempre. O maior desafio, sabe qual que é, gente? Não é a ferramenta, não é postar, porque a gente tem, para quem entende, a gente faz assim de marketing, a gente tem um script de quantidade de postagens, você trabalha dentro de um funil de vendas mesmo, tá? Dentro do Instagram também existe isso. E você tem que saber a quantidade de posts, tem que saber o que você posta, direcionar conteúdo, o que é conteúdo de topo de funil, meio funil, fundo de funil, etc. Um monte de coisa. E assim, a gente tá aprofundando aqui, eu vou estar trazendo muitos atalhos para vocês, gente, muita forma para vocês acelerarem os resultados de vocês a partir daqui. E aí, o que eu falo para vocês, pra gente encerrar? Eu falo assim, ó. A gente tem medo do quê?
do julgamento. Não é da ferramenta, não é do post, não é da quantidade de post, não é de trabalhar, não é de nada disso. O medo, gente, é de julgamento. O que vão pensar de mim? Eu tô certa ou eu tô errada? Eu posso falar para vocês que 99% das pessoas que estão aqui comigo tem ali uma preocupação do que será que vão pensar? Será que vão achar que eu tô falando besteira? Será que vão pensar que meu cabelo tá não sei o quê? Que passa 1 milhão de histórias na sua cabeça. Eu sei que passa. Passou muito na minha também. E eu vou falar o seguinte pra vocês. Serão muitas críticas e muitos comentários ruins. Muitos. Mas sabe o que eu vou falar pra vocês? Continuem. Continuem, porque se as críticas estão vindo é porque você está fazendo um bom trabalho. Não tenha medo de crítica. E aí eu vou dar uma lição de casa para vocês em relação ao julgamento. Para vocês partirem daqui e irem para ação e pensar, não tenho medo mais de julgamento, porque ninguém paga meus boletos. Quem tem que pagar meus boletos sou eu mesmo, então eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer as minhas coisas apesar de qualquer coisa. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer para pagar as contas, porque boleto não pede permissão para entrar na porta de casa. Ou é mentira. Se na sua casa você conseguir fazer isso aí, você me conta, porque eu não descobri a fórmula ainda. E assim, quando você pensa no julgamento, eu vou te dar uma lição de casa. O que você ganha pensando isso? E o que você perde? Pensa, a sua lista de ganho ou de perda tá maior quando você pensa no julgamento. Se você pensar no julgamento, não é, Ana? O boleto vem. Quando você pensar que você tá pensando lá que o julgamento, o medo de julgamento, aí você vai pensar o seguinte: o que você perde é muito mais coisa do que você ganha na hora do julgamento? Então muda o foco. Pensa que você precisa fazer o que você tem que fazer. Porque senão você não vai sair da inércia. Você vai continuar não postando, você vai continuar não fazendo o que precisa ser feito, tá? Se não deixar ele entrar pela porta, ele vem maior ainda. É verdade, porque daí você tem que pagar multa, juros, né? E aí vai ser um problema. E outro ponto, né, gente, que eu queria deixar de reflexão para vocês. Pensa no seguinte, se projeta lá no futuro. Como que você quer estar daqui 2, 5, 10 anos? E em relação ao marketing digital, é uma frase que eu já escutei no passado e eu vou falar aqui para vocês porque eu acho que faz muito sentido. Se você não começar hoje, daqui 2, 5, 10 anos, você vai se arrepender de não ter começado hoje. Porque a construção, o marketing pessoal, o marketing de Instagram, de rede social, de sites, tudo é tempo. É tempo, é construção de formiguinha. Então, se você não começar hoje, daqui 5 anos você vai se arrepender de não ter começado hoje. Tá bom? Então, essa era a minha mensagem que eu tinha passado para vocês sobre marketing, sobre uma questão de julgamento, para vocês não ficarem se preocupando com isso. Obrigada pela participação de vocês mais uma noite aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei estar com vocês e até amanhã. Tchau, tchau.